o nosso tema de hoje é serviços de alimentação e os desafios no fim da quarentena, né? O que é quarentena? Que às vezes as pessoas confundem. A quarentena é um período, né, de isolamento aí de uma comunidade, de um grupo de pessoas sadias, né, durante um período aí de incubação, né, de um micro-organismo, no caso o vírus aqui que a gente vai falar, mas é o período de incubação. E essa quarentena, ela era muito utilizada lá na Idade Média e no fim da Idade Média, quando se começam ali as viagens, as rotas marítimas, né? E aí as pessoas eram isoladas dos portos e dos centros das cidades para ficar em quarentena, em observação, durante 40 dias. Por que 40 dias? Porque as doenças, né, o período de incubação desses micro-organismos, cada um tem um período, né? E, no caso, as doenças da época, que eram a febre amarela, a lepra, a varíola e também a peste bubônica, elas são quarentenárias. Então, por isso, a quarentena, né? Ficavam isolados até para saber se não contagiavam outras pessoas. Então, a gente vai falar do fim da quarentena, mas a gente já passou de 40 dias, né? A gente já está aí, acho que no 63º dia de isolamento ou de quarentena. Lembrando também que essas pessoas eram colocadas, quando chegavam dos navios, em locais chamados lazareto, né? Que eram os locais que foram construídos desde o século XIV, mais ou menos, e o primeiro a ser construído foi construído lá em Veneza, e tem uma história com relação a esse nome, mas o lazareto vem de um nome italiano, né? de um local onde foi construído ali aquele centro de isolamento. E aqui no Rio de Janeiro a gente também teve um lazareto, que hoje a gente tem ruínas, que é lá na Ilha Grande. Então, o lazareto de Ilha Grande era comum chegarem os navios lá em 1905, ele funcionou até 1913, se não me engano, como lazareto, ficavam as pessoas ali, né, de quarentena, 40 dias realmente. E ali, só uma curiosidade para vocês, né, também eles tinham, conforme os navios tinham aquelas classes, né, de mais baratas, né? As classes mais abastadas, o lazareto também tinha essa divisão, né? O pessoal de baixo era o pessoal mais pobre, o mais afastado da costa era o pessoal de classe média, e tinha as pessoas que tinham um poder maior aquisitivo que ficavam nas montanhas, né? Num outro edifício. Então, só para ilustrar e só para a gente contextuar aqui esse início, né? A gente está falando, então, do Covid-19, que é uma doença aí causada pelo SARS-CoV-2, que aí apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves, né? E a maioria são assintomáticos, quase 80%, né, são infecções assintomáticas. E uma outra curiosidade também, né? O COVID, ele significa Coronavirus Disease, doença do coronavírus, enquanto 19 se refere a 2019, quando apareceram os primeiros casos lá em Wuhan, na China, né? Como todo mundo já sabe. E o nome corona significa, em italiano, coroa, que quando foi descoberto, né? Quem estudou achou que tinha muito a ver com a coroa solar, né? Então, por isso ele se chama coronavírus. É uma classe, é uma categoria, né, de vírus. E os sintomas mais comuns, todo mundo sabe, mas não, eu acho que é bom a gente enfatizar aqui, né? A coriza, a tosse, a dor de garganta, e quando vai evoluindo, febre alta, pneumonia, insuficiência respiratória aguda. E aí a gente fala sobre o período de incubação, né? A gente estava falando de quarentena, que era o período de incubação para aquelas doenças que eu falei para vocês, as 4 doenças da época. O período do corona varia de 2 a 14 dias, né, para iniciar o quadro clínico. E aí eu já li alguma coisa também sobre, estão estudando até o momento desses dias, eu já vi gente falando até em 21 dias. Então,
a gente precisa ficar antenado a isso tudo. Trago para vocês aqui, né, uma ilustração aqui bem divertida, infantil, mas só para trazer para vocês aqui esse folderzinho, né, da Turma da Mônica, que é como cuidar dos alimentos em tempos de coronavírus, que é bem legal até para quem trabalha em escola e até para passar para colaboradores também, né? Então a gente já sabe que a transmissão do vírus se dá pela saliva, pelas gotículas de saliva, pelo espirro, pela tosse, pelo catarro. Por isso, né, o aperto de mãos, muitas vezes a gente coloca a mão no rosto e a gente, assim, instintivamente a gente coloca a mão no olho, na mão, no óculos, né, no nariz, enfim. E nos objetos, né, nos objetos e superfícies contaminadas. Eu sei que todo mundo está cansado de ouvir isso, mas é importante que a gente repasse isso para que a gente consiga chegar lá na frente e entender tudo que a gente vai precisar fazer, né? E eu gostaria de trazer uma cronologia para vocês, bem rápida aqui, do que a gente tem vivido, porque o tempo parece que está passando muito rápido, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas o primeiro semestre praticamente já se foi e a gente só fala em coronavírus, né? Então, no dia 30 de janeiro deste ano, então, a Organização Mundial de Saúde declarou a doença causada pelo Covid como emergência de saúde pública de importância internacional. Isso foi dia 30 de janeiro. Em 3 de fevereiro, o Brasil, né, através do Ministério da Saúde, decretou emergência em saúde pública de importância nacional. O que significa isso? Que é uma situação que demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle, de contenção de risco, de danos, de agravos à saúde pública, em situações que podem ser epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população. Então, já foi uma emergência ali. E vocês devem lembrar que havia muita confusão, se a Organização Mundial de Saúde ia considerar uma pandemia ou não, ela foi muito criteriosa quando ela foi avisar com relação à pandemia, mas logo em dia 6 de fevereiro, essa lei da 13.979, ela traz aí, determina, né, algumas medidas, e essas medidas deveriam resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Claro, nós estamos em emergência de saúde pública. E logo em seguida, 11 de março, né, o Covid foi caracterizado pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. E aí, aqui no Brasil, a gente já tinha 2 casos, aqueles italianos, né, que voltaram de viagem. No Rio de Janeiro, no dia 17 de março, né, o Rio de Janeiro decreta, no estado do Rio de Janeiro, é decretado estado de situação de emergência e define algumas medidas. E aí ficariam suspensas por 15 dias, o que já foi prorrogado, né? Os eventos, as visitas às unidades prisionais, visita a pacientes internados com Covid. As aulas foram suspensas desde então, de 17 de março. O funcionamento de bares e restaurantes e lanchonetes foram restritos a 30%, e depois a gente teve o fechamento total, né? Os shoppings poderiam reduzir em 30% o horário de atendimento, depois foram fechados, e outras medidas foram estabelecidas, como funcionamento irrestrito nos serviços de saúde, a redução da capacidade de lotação de transportes públicos. Embora todas essas medidas estabelecidas não foram cumpridas na sua totalidade, a circulação de transporte coletivo com as janelas abertas quando possível e a proibição do uso do passe livre estudantil por 15 dias. Repetindo, algumas dessas medidas não foram obedecidas, principalmente em questão do transporte público. Eu estou com a nutricionista lá do hospital que eu trabalho, com o Covid, já está 10 dias em casa. Ela, todo dia eu ligava para ela, ela dizia que pegava um ônibus e o ônibus sempre lotado, desde o dia que ela ficou realmente afastada. Então, significa que o contágio, né, é muito maior do que aquele que a gente imagina.
No dia 20 de março, então, o Ministério da Saúde orienta os gestores nacionais que devem adotar medidas que promovam o distanciamento social e evitem aglomerações. Então, de janeiro até março, né, foi aí um período de quase 3 meses para que o Ministério da Saúde adotasse medidas de distanciamento social, e nesse mesmo dia esse decreto 10.282 define, né, quais eram aqueles serviços essenciais, né, atividades essenciais. Aí a produção, a distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico de produtos alimentícios. Então, significa que em 20 de março, né, aí definido esses serviços essenciais. Claro que já houve mudanças, na última semana, o nosso querido presidente, ele estabeleceu como atividade essencial serviços de cabeleireiros e ginástica, né? Mas nesse momento aqui as atividades essenciais são aquelas de produtos alimentícios, né? Um deles, né, é comercialização e entrega de produtos alimentícios. E no dia 24 de março, bares e restaurantes no Rio de Janeiro só abrem para delivery. E, mais recentemente, o delivery foi mais restrito ainda, não podendo entrar no estabelecimento, ser entregue na porta ou num guichê, né, alguém entregando na porta para que não houvesse nenhum contato. Bom, e aí, né, todo mundo também já está cansado de saber como se proteger. E eu acho que aqui é o nosso primeiro desafio, quando a gente voltar para as atividades, né, de serviço de alimentação, porque nossa briga diária era com relação à lavagem e desinfecção de mãos. Então, não sei se vocês devem concordar comigo que isso era uma coisa que a gente batalhava muito, né? Lá, quando eu trabalhava lá atrás, sei lá, 2009, 2008, eu já tinha alguns protocolos no serviço de alimentação em que a gente colocava horários para a higienização das mãos, tocava sirene, tocava campainha, apito. Todo mundo achava um absurdo aquilo, eu fazer aquilo, mas eu fui firme. Não, quero que eles tenham essa consciência de que precisam lavar as mãos. Mais do que nunca, isso hoje é imprescindível, né? Que a gente tenha muito cuidado com as mãos. Então, essas medidas aqui para se proteger são essenciais e a gente vai entender mais ali na frente. Existem estudos, e a Organização Mundial de Saúde foi quem divulgou esses estudos, sobre a sobrevida do Covid-19. Então, as partículas, como ele é transmitido pelas partículas respiratórias, né? Essas partículas, elas são muito pesadas e elas não ficam no ar. Então, assim, quanto tempo eles sobrevivem ali no ar? Durante 3 horas eles permanecem ali no ar. Depois disso, eles se depositam, né? Ele se deposita nas superfícies. Então, no papelão, ele sobrevive por 24 horas. No plástico, de 2 a 3 dias. No aço inoxidável, de 2 a 3 dias também. São duas superfícies que a gente, em serviço de alimentação, né, que tem mais em número maior, né? E o cobre por 4 horas. Porém, no entanto, o coronavírus ele é muito sensível ao detergente ou sabão, sanitizantes e temperaturas elevadas. Mas é importante que a gente conheça esses dados aqui. Lógico que essa pesquisa foi feita em ambiente de laboratório, com temperaturas controladas. Não se sabe exatamente como é na vida real, mas a gente tem uma noção aqui de sobrevida do coronavírus. E isso é muito importante para que a gente depois tome as medidas corretas. Bom, e o que a gente tinha antes da pandemia, né? Já fizemos uma cronologia aí, nós estamos no dia 18 de maio, tudo isso começa lá no ano passado, mas a Organização Mundial de Saúde, que apresenta isso como um problema geral em janeiro, né? E até então a gente trabalhava
e achava que os chineses usavam aquela máscara, as máscaras, assim, nossa, que absurdo, né? Quem diria que a gente aqui no Brasil iríamos sair nas ruas e todo mundo usando máscaras. Mas antes da pandemia, a gente tinha um certo fascínio pelas boas práticas de produção, de manipulação, né? Então, desde que a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela estabeleceu a 216, né, os procedimentos a serem adotados por serviços de alimentação, a gente vem trabalhando com isso, né, para garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. A gente vem trabalhando muito com as boas práticas, não é isso? E o que se tinha era uma preocupação com o programa de pré-requisitos, ou seja, todas as boas práticas de fabricação, ou as boas práticas de transporte, ou as boas práticas de armazenagem, são pré-requisitos para se estabelecer um sistema de análise em pontos críticos de controle e para se obter uma certificação para aqueles estabelecimentos que querem ser certificados, né? E aí se trabalha muito com as auditorias. E a capacitação de manipuladores também era a elaboração de manual de boas práticas, de procedimentos operacionais padronizados, a capacitação de manipuladores, são atividades de consultoria muito frequentes, né? E esse atendimento às questões legais, às legislações existentes, era um caminho sempre a ser perseguido, com várias fiscalizações sanitárias. A vigilância sanitária tem atuado muito melhor do que atuava anteriormente, então ela está bem presente nos estabelecimentos de alimentos, né, sejam eles quais forem, e por outro lado, com isso tudo, com a mídia colocando todas as questões sanitárias aí, fecha um restaurante, fecha esse estabelecimento, encontrou o produto vencido, barará, 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 aí o que acontece? O consumidor vinha se tornando cada vez mais exigente, né? Ele vinha cada vez mais sendo mais exigente com com o local em que ele ia se alimentar, como ele se alimenta, com os produtos em que ele se alimenta também. E a gente já estava preocupada com a qualificação de fornecedores, né? Certificando fornecedores, fazendo um cadastro de fornecedores, capacitando até fornecedores. Então, isso tudo já era uma coisa assim frequente no nosso dia a dia, né? Só que a qualquer momento, eu digo a qualquer momento porque a gente não sabe, o governo não tem um plano de reabertura ainda, pelo menos não apresenta nenhum plano de retorno, né? Ou de saída desse isolamento aí social, mas a gente sabe que a qualquer momento a gente pode acontecer isso, né? Então, a primeira coisa que acontece, que aparece, o que a gente sente, o primeiro sentimento é o de medo. Eu acredito que esse sentimento está assim em todo mundo, né? Medo de sair de casa, medo de contágio, medo de... Claro que tem uma parte da população que ainda é muito resistente a isso, mas tudo isso está chegando muito perto da gente. A Cris, que está aqui, ela teve Covid. A nutricionista que eu trabalho lá, ela está em casa com Covid. Ontem, um primo do meu marido, novo, com 60 anos, ele faleceu por Covid. Então, as coisas estão chegando muito próximas, né? Isso tudo, todo esse cenário aí está chegando muito próximo da gente. Então, eu acredito que o medo toma conta da gente, a gente tem que tomar conta desse medo para que ele realmente não se torne aí uma coisa muito maior do que a gente, né? Mas o cenário que se posta, né, numa abertura é o de medo, certo? E lógico que os impactos financeiros estão sendo e serão muito grandes. Muitos estabelecimentos fecharão suas portas, muitos já fecharam, mas os impactos financeiros, muitas pessoas estão sem trabalho, nutricionistas consultoras com pouco trabalho, né? Empresas de consultoria com pouco trabalho, muitas sendo
demitidas nesse momento de fechamento, porque o empregador, o empreendedor ali já está prevendo, né, uma retração da demanda, que a gente vai falar. Então, assim, isso é fato, certo? E existe toda uma alteração de mobilidade, as pessoas em casa, pedindo, fazendo compras, né, em casa, tudo online, e se acostumaram com isso, eu acredito, né? Eu acho que a tendência é isso, né? Se acostumar com essa mobilidade, esse gosto pela internet, porque houve uma transformação digital. De uma hora para outra, a gente está aqui no Zoom, né? E o próprio quem criou o Zoom não imaginava, tanto é que no princípio tinha uma questão de segurança, não imaginava que ia haver esse boom, né, de reuniões e aulas por Zoom. Então houve realmente uma transformação digital. A praticidade tomou conta de todos, né, do que é prático, de chegar em casa, de ser entregue em casa, de fazer comida, de se alimentar em casa, de preparar seu próprio alimento, coisa que poucas pessoas, eu vou dizer assim, né, com tanto trabalho se dedicavam e hoje são obrigados a se dedicar e tiveram gostinho, né? Eu acho que isso vai ficar para sempre. Eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de cozinhar, já tive restaurante, já tive doceria, sou de família de hotéis, né? Então sempre vivi com confeitaria, então sempre vivi essa coisa da cozinha. Só que o meu trabalho hoje me toma muito tempo, então raramente eu cozinho. Agora eu estou cozinhando, então eu estou assim me achando o máximo, né? Eu estou voltando às minhas origens. Então eu acredito que isso tudo tem mexido com as pessoas também e deve transformar o mercado. Toda essa mudança de hábito, esse novo comportamento do consumidor. E as pessoas começam a ter uma releitura aí da humanidade. Né? O que era bom antes pode não ser bom agora. O que eu posso fazer para melhorar isto aqui agora? Né? Um momento aí de conexão, de solidariedade, as pessoas se ajudarem, né, mutuamente. Então, assim, o cenário é esse, né? De medo, de incerteza, de impactos financeiros, de alterações, de mudanças, de transformações. Então, esse é o cenário. E hoje, né, eu contei, eram 63 dias, se não me engano, se eu estiver errada, depois vocês me corrigem, mas é mais ou menos isso, né? O que a gente pode e deve fazer quando a gente voltar, né, a trabalhar, quando voltar a reabrir os restaurantes? Muitos serviços de alimentação deram continuidade, os hospitais, por exemplo, né? E algumas empresas mantiveram seus restaurantes, mas foram aprendendo no dia a dia certos protocolos, mas a maioria, né? Quando só vai reabrir quando saímos da quarentena. Então, nesse momento, o que é preciso fazer? E é um desafio também, a avaliação do contexto. Eu vou avaliar, né, o contexto, eu vou entender o cenário que se apresenta, porque aquilo que era importante naquele momento, antes, no ano passado, vamos dizer assim, em 2019, hoje não é mais importante, eu tenho outras prioridades. Então, as agendas primárias podem tornar-se agendas secundárias nesse momento. Então, entender o cenário é super importante. E aí eu vou dizer para vocês que o conhecimento vai fazer diferença. Por isso que naquele primeiro curso que nós demos aqui na área de alimentação coletiva, eu falei, é momento de se capacitar, é o conhecimento que vai fazer diferença. Por quê? A maioria dos gestores, e aí eu incluo nutricionistas, né, os empresários, muitos deles, incluo aí vários gestores, administradores, não, o conhecimento que tem em gestão de processos, né, em como lidar com as ferramentas já existentes, sistemas de gestão, de melhoria contínua, são muito rasos, não são profundos. Então, é esse conhecimento que vai fazer diferença nesse momento.
né? Porque a gente vai ter que ter uma maior atenção aos detalhes. Nós, nutricionistas, nós temos uma infinidade de ferramentas, uma infinidade de literaturas para a gente lidar com isso aqui, seja na área de gestão, de administração, de nutrição, né? A gente tem uma infinidade de ferramentas para a gente poder trabalhar. Então, acabou aquele tempo de só pensar em produção, produção, produção. Não vai poder, não vai acontecer isso, porque é o conhecimento aí que vai fazer a diferença. Um dos requisitos indispensáveis do gestor é estar presente e amar o que faz. Isso vai ser importantíssimo, né? Ter um propósito, ter um forte propósito, ter um foco e amar o que faz. E aí, na nossa aula de MBA que tivemos da outra turma esse final de semana, o professor estava falando justamente do líder servidor. Nós vamos agora, né, na reabertura de tudo, vai ser um teste, né, para a gente. Quem vai ser líder servidor? Quem vai ser um verdadeiro líder? Porque o líder é aquele que faz com que as pessoas o sigam para atingir um objetivo. E é nesse momento que a gente vai precisar ter uma liderança, né? Ser um líder servidor para poder atingir os objetivos. Porque, sob o ponto de vista do negócio, vai ter que ser feito uma revisão dos conceitos de controle. A gente vai ter que fazer uma revisão de todos aqueles controles que a gente fazia. E quando eu falo controle, não é controle higiênico sanitário, não. É muito mais do que isso. Além do controle higiênico sanitário, vai ter que ter um controle dos custos. Você vai ter que entender os custos. Você vai ter que entender e repensar os custos fixos e variáveis. Está errado aqui, agora que eu li, estava escrito variáveis, é variáveis, né? Então, os custos fixos são aqueles que se mantêm independente da minha demanda. Então, o aluguel, por exemplo, é um custo fixo. Eu tenho que pagar o aluguel independente se eu tenho clientes ou não. E o variável são os gêneros alimentícios, que eles podem ser mais ou menos, né? Eu posso gastar menos água, menos luz, mais água, menos luz. E nos custos fixos eu ainda tenho a mão de obra, né? Independente da demanda, eu tenho a minha mão de obra de produção ali. Então eu vou ter que entender e repensar esses custos. O que eu vou poder mexer e entender realmente de gestão de recursos, tanto recursos financeiros como recursos humanos, né? Vamos ter que quebrar barreiras e desenvolver processos que até então eu considerava irrelevante, não é? Quantas vezes eu já entrei em serviço de alimentação e os gestores, os nutricionistas, né, voltados exclusivamente para aquela burocracia, isso é de praxe, mas não vai poder acontecer isso, porque vamos ter que rever os processos, vamos ter que ficar atentos aos detalhes, todos os detalhes, né? A saudabilidade de um negócio de alimentação, ela está diretamente ligada aos resultados obtidos pelo faturamento menos o custo fixo, variável, e o CMV, para quem não sabe, é o custo da mercadoria vendida. Então, eu tenho meu faturamento aqui, diminuo o meu custo fixo, aqueles que são fixos, né, que eu falei para vocês, a mão de obra direta, aquela que produz a refeição, o meu aluguel, né? Tudo aquilo que é fixo, mais aquilo que varia. Aqui eu tenho também a questão de alguns impostos que variam, eu tenho luz, energia, algumas coisas que variam aqui, e o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, é aquilo que eu gasto para produzir as refeições. Então, dar um exemplo bem prático para vocês, para mostrar o que é CMV. Eu faço um inventário dia 30 de janeiro, né? Eu tenho um valor de inventário. Aí eu vou comprando até o final do mês, somo com esse inventário que eu fiz, né, no dia 30 de janeiro. Quando eu fizer o inventário, no final do outro mês, eu diminuo um do outro. Então, eu tenho o valor ali daquela mercadoria vendida, quanto eu gastei do meu estoque. Então, é o custo da mercadoria vendida. Só essa equação aí vai chegar a um lucro ou a uma lucratividade. Então, é importante que a gente entenda os custos,
né, da operação. Claro que as mudanças aí geram oportunidades, geram muitas transformações. A gente tem o exemplo das guerras, o Brasil não passou por guerra, mas a Europa passou, né, com grandes guerras, e na área de alimentação, muitas coisas foram criadas no pós-guerra, né? Então, até alimentos enlatados, toda essa transformação dos hábitos de consumo foram pós-guerra. Então, as mudanças geram oportunidades. As crises são transformadoras, pois elas fazem surgir em nós uma capacidade de reinvenção, e aí provocando renovação. E aí eu vou dizer para vocês, quem estiver atento, ligado, antenado, vai saber tirar muita coisa positiva e produtiva de tudo isso. O que vai acontecer? O que precisa acontecer? E para nós, eu acho que é um grande desafio na nossa área, porque aquela coisa do sempre foi assim, sempre fiz assim, não vou fazer diferente, isso tem que esquecer. A grande palavra é a disrupção. Né? O que significa disrupção? É a interrupção, a quebra, a descontinuação do curso normal de um processo já estabelecido. Então, esquece aquilo, a gente está com um cenário totalmente diferente. Esquece aquilo tudo, faz a disrupção, né? Interrompe todo aquele curso e vamos nos reinventar, vamos criar. Esse é o momento. E aí eu coloquei algumas mudanças, né? Elenquei algumas mudanças que podem acontecer, né? Primeiro, eu acho que a valorização de equipe é um ponto muito forte. Eu sei que a Zezé está me ouvindo aqui, ela deve falar assim, é mesmo, mas a valorização da equipe é importante, embora tanta tecnologia, porque são as pessoas, né, que estão ali no serviço de alimentação, é a equipe. Então, vai ter que ter uma revisão nos processos aí de escolha na hora de contratação ou permanência de um colaborador. Não tem mais aquela de passar a mão em um e outro, né? Não demitir por conta disso ou por conta daquilo outro. Não. Vai ter que realmente mudar todos os conceitos, né? As empresas, os empresários terão que estar muito atentos com relação a isso. Né? Então, há uma valorização da equipe. Quem sabe não tenhamos de volta aquelas equipes, talvez as pessoas valorizem também melhor os seus empregos, né? Os seus trabalhos, porque quem sabe a gente não volte. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, a equipe era sempre a mesma. Eu trabalhei 3 anos com a mesma equipe, não saiu ninguém. Né? Então, eu só falei 3 anos porque eu que saí do emprego, fui para São Paulo, ou vim para o Rio de Janeiro, ao contrário. Então, assim, eu acho que talvez venha a acontecer isso. Uma outra coisa é a questão do delivery, né? Porque muitas empresas não trabalhavam com delivery, tiveram que começar a fazer as entregas imediatamente, né? Sem muito protocolo, sem muito processo, né? Então começaram a fazer as suas entregas. Só que nesse momento não há concorrência para certos serviços. Quando reabrir, aí sim vai ter que repensar, né? Rever. Essas empresas que estavam fazendo delivery neste momento, se quiserem continuar, vão ter que rever os processos, o fluxo operacional, a gestão de compras e de estoque, né? Num outro momento, a capacidade de armazenamento de insumos e embalagens, a capacidade produtiva, o redimensionamento de equipamento e mão de obra, a viabilidade econômica, ou seja, começar a fazer as continhas, colocar na ponta do lápis o que é viável, o que não é viável, porque agora está uma gestão de crise, né? Então, está todo mundo fazendo gerenciamento de crise. A gente vai passar por uma gestão de mudanças. Então, é o momento de colocar tudo na ponta do lápis. E uma coisa que pode mudar, né? A expedição separada do atendimento no salão, de forma que ambas as modalidades não criem gargalos. Então, esses estabelecimentos que começaram a fornecer por meio do delivery, terão que rever os seus processos, né? Então, o delivery, que já era uma tendência
agora, então, ele deve sofrer por várias transformações. Um outro ponto de mudança que as refeições caseiras congeladas elas já vinham, né, tomando forma, agora elas ganham muito mais força, porque as pessoas estão nas suas casas, comendo no comfort food, né, naquela comida caseira, aquela comida de afeto, de carinho, né, de união, de compartilhamento. Então, como será o comportador desse consumidor que vai sair para trabalhar, né? Para trabalhar fora? Então, acredito que as refeições congeladas caseiras também ganham força. E a comida a peso, será que vai ser o fim? Vai ser o fim do self-service ou vão ter alternativas para o self? Né? Lá na frente eu vou mostrar alguma coisa, mas quem terá coragem de comer no self-service? Esse é o ponto, né? Aí voltamos àquela questão do medo. Vão ter que se reinventar, não é? Mudança de layout nos restaurantes, com certeza. Né? Distanciamento de mesas, uso de novas tecnologias, atendimento e comunicação também mudam bastante por questões. A gente vai falar sobre restaurantes específicos, né? Mas o atendimento muda, a comunicação muda, a forma de apresentar o cardápio muda. E anteriormente, o serviço de alimentação tinham como princípio, né, a experiência. Só que alguns agregaram a conveniência. Então, a gente tem a experiência, um serviço de alimentação com experiência e conveniência. Esse é o ponto, né? Em que a gente vai ter que pensar em rever processos. Eu estou falando aqui de serviço de alimentação de um modo geral, né, gente? A gente tem aqui escolas suspensas, hotéis fechados, né? A gente tem várias empresas também que estão trabalhando em home office. Só os hospitais, especificamente, continuaram a trabalhar, mercados, supermercados continuaram a trabalhar e foram se reinventando nos protocolos. Porque não esqueçam que dentro dos mercados, os grandes mercados, tem um serviço de alimentação ali dentro. Eu tenho alunas que trabalham dentro desses estabelecimentos. Então, essa questão do serviço de alimentação estar unido com a conveniência, né? Para os restaurantes que serão reabertos aí, é um ponto a ser pensado. E se antes a segurança de alimentos era uma coisa que a gente tinha que mostrar para o empresário, que isso era um diferencial, que era um problema, e isso era uma segurança sanitária, né? Hoje, a gente tem o conceito meio diferente, porque o próprio cliente vai demandar isso. Então, a gente precisa tentar na qualidade, no atendimento e na segurança de alimentos, mas com reinventada, né? Não vai ser a mesma. O cliente hoje ele tem uma visão de risco e é preciso que ele tenha a transparência daquele serviço, né? Que o cliente consiga enxergar a transparência desse serviço. Uma outra questão também que eu trago é o fortalecimento do locavorismo, que é a valorização do produtor local. Quantas pessoas estão comprando de produtores locais ou próximos aqui ao Rio de Janeiro? Eu conheço várias pessoas, né? Porque me compartilham ali lista de alimentos que podem ser entregues, pessoal de Teresópolis, de Petrópolis, né? Então, e se acostumaram com isso. E eu sou uma delas. Eu estou comprando durante esse tempo, já tem um mês mais ou menos, que eu compro só de pessoas aqui próximas. Próximos que eu digo assim, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, pessoas que têm entregue aqui em casa a sua produção. Então, não podemos deixar de pensar nisso, nesse fortalecimento aí. Então, o nosso consumidor, aquele que vai lá no serviço de alimentação, né, seja no restaurante comercial, seja no institucional, ele vai estar com outra cabeça. É isso que a gente precisa pensar e ficar antenado, como eu disse naquele slide anterior, que quem tiver antenado vai conseguir tirar coisas positivas disso tudo, né? Então, queria destacar aqui para os negócios de alimentação
pontos, né, a serem observados. A higiene e segurança dos alimentos, com muito mais afinco, a gestão de recursos, o mapeamento e gestão de processos aí para aumento da eficiência, como eu falei para vocês, vamos ter que nos reinventar e tirar da cartola todo aquele conhecimento que a gente já tem, buscar outros para que a gente possa sobreviver no período pós-pandemia. Tentar ser criativo, ser ágil e ter também ações de marketing. Então, assim, esses são destaques para os negócios de alimentação. E eu queria trazer para vocês, né, especificamente, a questão da segurança dos alimentos, que eu acho que todo mundo fica na dúvida. Porque, já que eu falei que os pilares, né, do negócio, agora, qualidade, atendimento, segurança dos alimentos, porque agora não tem como o empresário falar que não pode gastar dinheiro com nutricionista, porque isso é perfumaria, como dizia o meu chefe, né? Eu não quero perfumaria, eu quero resultados. Mas agora a gente tem que pensar em resultados perfumados. Esse que é o grande problema, né? Então, há uma série de protocolos, há uma série de regras sanitárias. De janeiro para cá foram inúmeras legislações federais, estaduais e municipais, mas eu destaco aqui a nota técnica número 18 da Anvisa, que ela vai tratar das boas práticas em serviço de alimentação, nada novo que a gente não conheça, né? A nota técnica número 23, de luvas e máscaras. A nota técnica número 26, sobre quais saneantes que podem ser utilizados. E essa lei aqui do Rio de Janeiro, que é a Lei 8.818, que vai falar sobre a obrigatoriedade dos empresários, né, dos donos de estabelecimentos, fornecerem os EPIs. Aí ele considera EPIs, né, as luvas, para a gente, serviço de alimentação, luvas e máscaras. Claro que para os serviços de saúde são outros EPIs, mas para que a gente fique muito atento aqui, depois eu vou falar, porque tem uma dúvida aqui nessa nova legislação, mas eu explico mais na frente, né? Então, com relação à higiene e segurança dos alimentos, espero que eu esteja sendo clara para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando aí no chat. Mas com relação à higiene e segurança dos alimentos, é imprescindível que se faça uma revisão das boas práticas. Como eu falei anteriormente, o que era bom antes pode não ser bom agora, né? Então, os nossos protocolos anteriores podem ser diferentes agora. Uma simples lavagem de mãos, higienização de mãos, que eu tinha colocado lá na pia, hoje eu tenho que colocar outra, porque ela é muito mais criteriosa. Então, eu tenho que manter um outro protocolo para higienização de mãos. Então, eu tenho que fazer uma revisão de todas as boas práticas, de todos os procedimentos operacionais padronizados. Eu tenho que criar novos padrões, né? Como, por exemplo, o uso de máscaras, né? Um exemplo. Então, isso é importante que a gente faça a revisão. E aqueles que estão parados, né, que não sabem quando vão abrir, eu sugiro que façam um plano de contingência. O que é um plano de contingência? É um planejamento preventivo, é uma organização de procedimentos. Então, vamos lá fazer o plano de contingência do serviço de alimentação. Por exemplo, esse é o plano de contingência da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Tem várias coisas aqui, coisas que eu também nem concordo, mas só para mostrar para vocês o que é um plano de contingência. Por exemplo, aqui, o número 1, afastar trabalhadores de grupo de risco que façam atendimento direto ao consumidor, cliente, de suas funções laborais, colocando-os em outras funções que não exigem contato físico, né? Então, aqui é uma organização de procedimentos. Então, por que não agora fazer um plano de contingência? Porque você vai precisar, ok? É preciso que a gente conscientize os colaboradores. A gente sabe que já era difícil anteriormente, agora é muito mais. Ou talvez seja mais fácil. Logo quando começou essa confusão toda, eu ainda estava trabalhando lá no hospital, eu fui passando os protocolos de higienização de mãos, olha, faz isso nesse momento, depois que você faz isso, você lava de novo, higieniza de novo, porque isso, porque aquilo. Eu fui explicando para cada um, né? Aí a copeira falou assim, ai,
Ai, dona Márcia, a senhora está me assustando. Eu falei, estou te assustando? Mas é para te assustar mesmo, que eu estou falando a verdade. Ué, você tem que tomar consciência do perigo. É isso, né? Então, conscientizar as pessoas é difícil. Talvez seja um pouquinho mais fácil, mas ainda a gente tem aqueles que estão bem irredutíveis. Eu acredito que aqueles que já estão trabalhando, que já vêm se reinventando e vêm seguindo certos protocolos, né, estejam alinhados com todas as recomendações, né? Então, para a gente que vai começar de novo, abrir de novo uma escola, eu fico pensando, né? Quando abrir as escolas, eu conheço as escolas que fornecem 1.400 refeições. Então, como vai ser isso? Como é que essas crianças vão chegar, né? Se abrir agora a escola, né? Como é que vão chegar? Então, vai ter que ter uma maior supervisão, porque tudo é muito novo. São velhos hábitos aí em transição e atentar aí pelo uso de EPIs e uniformes. Com relação aos alimentos, então, não há evidências de transmissão do vírus por alimentos ou embalagens, né? O coronavírus ele precisa de um hospedeiro humano ou um hospedeiro animal para se multiplicar. Portanto, é imprescindível que os serviços de alimentação reforcem as medidas adotadas para a higiene do pessoal, como eu falei anteriormente. Então, essas gotículas respiratórias, elas caem nas superfícies e elas têm aquele tempo que perduram nas superfícies. Então, é por isso que a gente precisa fazer um mapeamento de estudo, fazer um plano de contingência, uma organização de procedimentos, né? A primeira coisa, a higienização das mãos, que é o principal ato na prevenção do Covid, usando sempre o álcool gel 70%, né? Que pode ser ou não uma medida adicional, eu sugiro que seja uma medida adicional, lembrando que o álcool gel ele é uma medida, somente o álcool gel ele não é eficaz, é preciso tirar a sujidade das mãos para depois passar o álcool gel. Então, é preciso estar sempre monitorando, supervisionando a higienização de mãos e a utilização do álcool gel, se for o caso, né? Lembrando que o álcool gel 70%, esse que a gente usa aí para as mãos, tudo, ele não é indicado para certos alimentos, certas superfícies, porque ele tem até hidratantes aí no meio, tá bom? Bom, com relação à higiene e conduta do pessoal, a gente sabe que tem que ter a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a distância entre pessoas, mesmo com o uso de máscara, incluindo refeitórios, né? Então, essa distância de 1 metro aí, incluindo o refeitório. As condutas, reforçar, quantas vezes a gente falou, quantas vezes a gente falava em curso de capacitação? É proibido tossir, espirrar, falar, cantar e assobiar sobre os alimentos. Quem sabe agora, né, eles entendam o porquê que não pode, né? Porque é difícil. Quantas vezes eu cheguei em cozinhas e falava assim, gente, para de falar, vocês estão expelindo aí gotículas de saliva, para, está caindo nos alimentos. Era difícil, não era? Talvez agora seja mais fácil da gente explicar o porquê que não pode. A questão do celular, que já era um problema sério, agora é pior ainda, né? A proibição do uso de celulares. Então, isso tudo vocês têm que organizar os procedimentos, comecem a fazer um plano de contingência, comecem a elencar todos os procedimentos. Falar, ter cartazes, ter folhetos, folders, explicando isso tudo para os comensais e principalmente para para a equipe, né? Para os nossos colaboradores. E ter um cuidado muito especial aí com as máscaras e luvas, no manuseio, na higiene, troca e no descarte, que outro dia apareceu aí, né, na televisão, me lembro, sobre o descarte de máscaras no chão, né, em algum local, eu não me lembro onde, e tinham várias máscaras espalhadas. A gente, perto do serviço de alimentação, cansei de ver lá no hospital, por exemplo, várias toucas no chão em torno do restaurante, né? Então, é difícil a gente realmente monitorar isso tudo, mas agora a gente tem que ser muito mais criteriosa. Com relação ao uso de máscara, gente, olha só, vai ser um desafio lidar com os nossos colaboradores, né? Porque
a máscara, hoje ela é obrigatória, né? A gente viu naquela legislação lá. Inclusive, tem uma dúvida, quando surgiu essa legislação, foi no dia 14, acho que foi na quinta-feira, porque a legislação que traz a obrigatoriedade dos empreendedores, dos empresários, donos de estabelecimentos, fornecer EPIs, considerando EPIs para o serviço de alimentação, máscaras de TNT. E aí até surgiu uma dúvida num grupo aí que eu faço parte. Poxa, mas o Ministério da Saúde orientou que se fizesse máscara de pano para deixar de TNT, as máscaras cirúrgicas, para o pessoal da saúde. Então, todo mundo protocolou as máscaras de algodão. Agora vem a legislação do Rio falando que a máscara é de TNT. Aí essa dúvida foi levada para a Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária respondeu dizendo que pode ser de algodão e pode ser de TNT. Tá? Então, as máscaras podem ser de algodão também. Deixem as de TNT para o pessoal da saúde realmente. Tá? Então, houve uma confusão aí na hora dessa liberação dessa legislação, mas as máscaras podem ser aquelas de algodão, lembrando de todas as recomendações. É outro procedimento que deve ser elencado lá, né? Como colocar a máscara, como tirar a máscara, como descartar a máscara, como lavar a máscara, né? O Ministério da Saúde orienta isso tudo. E a máscara, ela deve ser trocada frequentemente. Quando eu comecei a estudar sobre higiene dos alimentos, né? Quando eu fiz a minha primeira pós, a gente falava em troca em 30 e 30 minutos. Frigoríficos utilizam máscaras trocando de 30 em 30 minutos. Por quê? Por conta das bactérias, que aqui tem bactérias, né, que se multiplicam muito rapidamente. Aqui, nesse caso, né, vários protocolos falam, uns falam 2 horas, outros falam 3, outros falam 4 horas, mas a troca frequente aí de 2 a 4 horas, ok? Bom, lembrando que os funcionários, os colaboradores, a equipe, como queiram chamar aí, tem que saber como colocar a máscara e como colocar, como retirar e como lavar ou descartar, ok? Isso tem que ter um procedimento padrão, não esqueçam disso. Com relação ao protetor facial, ao face shield, também tem que ter uma higienização correta, como colocar corretamente, como tirar e como higienizar. Não esqueçam disso. É obrigatório esse protetor facial, aquilo que eu mostrei aqui, né? Aqui ele está de máscara e face shield, que é esse protetor aí. É obrigatório? Não é. Agora, se for utilizar, tem que utilizar a máscara por baixo, que só ele também não é recomendável, certo? Tem muitos, lá no hospital onde eu trabalho, os funcionários já estão usando essa proteção aí, além da máscara. Então, precisa ficar muito claro. Então, vejam que, às vezes, nas minhas aulas, os alunos falam assim, ai, professora, a gente tem que fazer muita coisa. Tem, gente, tem que fazer, a gente tem que fazer, criar protocolos e delegar. É isso que a gente tem que fazer, criar protocolos, delegar, e não adianta também só delegar, hein? Delegar e supervisionar. Esse que é o nosso trabalho, ok? O uso de luvas é obrigatório? Não. A máscara, sim. A luva, não. Às vezes até é ruim, né, o uso de luvas, porque o funcionário acha que está protegendo ele, né, e não o alimento ou a superfície. Então, as luvas, elas podem ser utilizadas, mas ela tem que ser trocada a cada procedimento. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. A adoção do uso de luvas não deve ser feita de maneira indiscriminada, devendo-se analisar inicialmente se medidas mais eficazes e mais efetivas, como a higienização das mãos, não poderiam ser adotadas no lugar. Né? Então, é preciso pensar. Eu, por exemplo, no hospital, como é o hospital psiquiátrico, eu sempre recomendei às meninas que utilizassem luvas, mas por quê? Porque na hora de servir, né? Porque os pacientes, muitas vezes, são pacientes psiquiátricos, a gente sabe que eles não têm muitas vezes não têm uma higienização correta, né? De mãos, né? Não fazem a higiene adequada, embora tenha toda a equipe de enfermagem, mas a gente sabe, são pessoas, né, que têm transtornos psiquiátricos. Então, muitas vezes, eles pegavam nas mãos das copeiras, né? Então, por isso, eu sempre recomendei o uso de luvas, mas com muito cuidado, ó.
Acabou esse turno, você troca. Acabou esse turno, você troca. Turno, assim, daqui a meia hora você vai trocar isso, ou se pegou em algum outro local, em algum forno, alguma culpa, você vai ter que trocar. Então, sempre ali monitorando esse uso de luvas. Então, fique bem atentos com relação a isso. Bom, alguns restaurantes estão se preocupando que vão ter que controlar a saúde dos seus funcionários, né? Então, fazer diariamente o uso de termômetros, fazer aquele diálogo diário sobre sintomas da doença. Se tiver algum sintoma, o funcionário não pode trabalhar. Se durante o trabalho ele tiver algum sintoma, ele tem que ficar afastado em algum local, né? Em algum quarto, alguma sala. Esses colaboradores devem ter ciência dos sintomas e reportar aí em caso de suspeita. E, como eu já falei para vocês, ter bastante informativo em folders sobre autoavaliação, exibidos aí em salas de repouso, em vestiários, instalações sanitárias e também, né, dispositivos aí de controle de ponto. Uma outra coisa importante que eu acho que é um desafio enorme, né, é com relação ao controle de matéria-prima. Primeiro, a gente vai ter que avaliar os fornecedores que trabalharão para a gente novamente, quais são os protocolos que eles adquiriram, a higiene dos entregadores, se estão usando EPI, se eles têm consciência, né, daquilo, do problema que eles estão, do contágio que eles podem oferecer. Tem alguns protocolos que estabelece o motorista não sai do carro, né? Assim que o entregador chega, ele tem que apresentar o álcool gel, a luva descartável, né? Enfim, todos aqueles procedimentos, uniforme limpo, sempre, né? Isso já era um procedimento, então é preciso ficar mais atento. Essa semana veiculou aí um vídeo de um entregador de uma farmácia no elevador que espirrou, botou a mão no elevador, né, no botão. Falei, Jesus, isso a gente, se fosse há um tempo atrás, a gente sentiria nojo, tudo bem, né? Mas hoje a gente tem nojo e medo, né, do que pode chegar para as nossas casas. Então, é importante aí. E aí, quando a gente recebe a mercadoria, a gente vai ter que prestar muita atenção. As embalagens vão ter que ser descartadas logo no início. Os alimentos, aqueles que podem ser lavados, deverão ser lavados. Os alimentos que não podem ser lavados, dependendo do invólucro, ele vai ter que borrifar álcool, né? Porque o álcool ele age rapidamente, o álcool 70 age rapidamente. Então, tem vários procedimentos aqui na hora de receber e armazenar mercadoria, que eu acho que é um grande desafio. Com os estoquistas ou aqueles que não têm estoquista, aqueles restaurantes comerciais que os funcionários entram e saem do estoque o tempo todo, né? Não tem um estoquista, acho pior ainda isso. Então, a gente vai ter que se reinventar realmente nesse momento para poder controlar, fazer o controle da matéria-prima que vai ser utilizada. Lembrando, não há evidência de que o alimento possa contaminar, né, pelo Covid, mas sim todas as superfícies que ele permanece, ou teve contato com alguém que tem o Covid, né, com as gotículas, saliva, espirro, enfim, que permanece naquelas embalagens, lembrando lá daquela pesquisa que foi feita, né, de plásticos, de papelão e de aço inoxidável. O papelão ele permanece somente durante 24 horas, lembrando também que foram pesquisas feitas em laboratório e que a gente não sabe como ele se comporta na vida real. Então, isso tudo, eu acho que é uma maneira de se pensar, de criar aí protocolos na hora de recebimento, de compras, começa pelas compras, a qualificação dos fornecedores, como que eles estão tratando isso tudo, né? E depois o recebimento e o armazenamento e a expedição desses alimentos, né? Controlar as caixas que entraram, se eu tenho que ficar com alguma caixa, onde eu vou armazená-las, onde eu vou separá-las por pelo menos 24 horas, sem ter contato com ninguém, com nada, não é? Como que eu vou
fazer com que o funcionário que lide com matéria-prima não trabalhe nas áreas de processamento ou não fique na área de processamento. Gente, isso é um problema sério, porque o estoquista está o tempo todo. E aqueles restaurantes em que o estoquista faz tudo, né? Ele trabalha tanto lá no estoque como ajuda na hora do vamos ver, né? Acredito que não vai ser isso no princípio, mas é importante que ele teve contato com aquela pessoa que veio de fora. Quem vem de fora é que traz para a gente alguma contaminação, né? Restaurantes comerciais, eu acho assim bem importante a gente falar que vai ter que realizar um mapeamento dos objetos, não só os comerciais, mas vai ter que mapear todos os objetos, as superfícies e itens em geral que possuem grande contato manual, seja pelos colaboradores, seja pelos clientes, e vai ter que implantar uma rotina, né, de desinfecção. Então, a gente tem máquina de cartão, dispositivos utilizados para a coleta de pedidos, displays, mesas e bancadas de apoio, os totens de autoatendimento, as telas de caixa touchscreen, o acrílico dos caixas, os teclados, as maçanetas, o corrimão, bandejas, cardápios que agora deverão ser todos plastificados, né? Porta-guardanapos, porta-sachês, molho, gente, né? Temperos. Como é que esses temperos vão ter que ser desinfetados, pegadores, itens compartilhados entre os funcionários, por exemplo, canetas, pranchetas, telefones e similares, dentre outros. É pouca coisa, gente? É uma imensidão de coisa que a gente tem que mapear. Então, esse é o momento de elaborar um plano de contingência. É um grande desafio fazer todo esse mapeamento do serviço de alimentação. Eu estou aqui imaginando esse serviço de alimentação que eu falei para vocês de uma escola, né? Então, eu já tenho na minha cabeça todos os pontos que eu acho que eu tenho que priorizar, né, na minha organização de procedimentos. Parece que é uma coisa que não é relevante, mas é super relevante. E com relação aos saneantes, é importante atentar na hora de escolher o tipo de sanitizante, né? O saneante ou sanitizante. O álcool líquido, 70%, ele é inflamável. O álcool gel, 70%, ele não é indicado para superfície que entra em contato com os alimentos, como eu falei para vocês, né? Que alguns têm hidratante também. Os sanitizantes à base de cloro oxidam a superfície, não é indicado, por exemplo, para maçanetas, né? A gente sabe que alumínio também fica todo manchado com o cloro. O quaternário de amônio, ele requer enxágue, também é muito importante porque ele não pode, ele é tóxico, né, se ele tiver resíduo, mas, porém, mesmo depois do enxágue, ele continua ainda agindo sobre micro-organismos. O ácido peracético, ele não requer enxágue, mas ele também tem um odor muito forte, e o ideal é fazer um estudo do custo-benefício, né? Só lembrando, né, sobre a questão dos saneantes. E sobre os refeitórios ou salão de refeições, é importante a gente pensar nos procedimentos a serem adotados, como manter a distância física de pelo menos 1 metro entre o indivíduo e o colaborador, inclusive na disposição das cadeiras, alternar o intervalo das equipes de forma que não fique muita gente ao mesmo tempo, isso é muito importante. Então, vai exigir que a gente faça uma engenharia, né? Porque todo o serviço é complexo, né? Se for um self-service, por exemplo, você não vai deixar os clientes pegarem o seu prato, né? Todos os clientes pegarem o seu prato. Então, vai criar um protocolo. Você vai servir. Para isso, você precisa de mais gente para servir, não é mesmo? Então, isso tudo vai ter que ser pensado. Isso tudo vai ter que ser criado, né? Além de reforçar os procedimentos de higienização dos equipamentos, da superfície de contato, dos balcões, dos temperos, das pinças, dos utensílios de serviços, dos locais abertos de autoatendimento, maçaneta, tudo isso você vai ter que criar protocolos, né? E também
lógico, disponibilizar álcool gel na entrada. A gente já tinha essa exigência do álcool gel para restaurante, mas aqui hoje é mais indicado você ter outro ponto, né, do álcool gel na entrada do restaurante, não próximo aos balcões, e exigir aí o acesso de máscara pelos clientes. Aí é um problema, né? Porque você exige a máscara e aonde o cliente vai colocar a máscara? O estabelecimento vai oferecer uma embalagem para ele colocar a máscara dele, aí você vai ter que criar, né? No hospital, a gente exigiu, logo no início, a máscara para os comensais. Quem primeiro se rebelou foi a equipe de enfermagem. Então, a gente encontra aí resistência, muita resistência, né? A resposta, mas aonde que eu vou colocar a minha máscara? Né? Se eu vou usar máscara, aonde eu vou colocar? Tem alguns lá fora, acho que no Japão eu já li que o estabelecimento já fornece aquele saquinho para você colocar a máscara. Mas aqui no Brasil, ainda mais essa recessão que a gente vai entrar, qual empresa que vai poder fazer isso, né? Alguns restaurantes poderão, outros não. Então é o momento aí de criarmos. Aqui tem uma ilustração, né, de uma sugestão aqui para distanciamento dos ambientes, aqui entre um cliente e o outro, aqui também entre um cliente e o outro, a mesa em diagonal, né? Tudo esse 1 metro aqui sempre estabelecido aqui, algumas alternativas, né? São sugestões. Esse protocolo é da Associação Nacional de Restaurantes, eu vou colocar todas as referências depois no final, para vocês terem os protocolos. Alguns vocês já devem conhecer, mas é importante reuni-los todos numa pasta, né, que você vai precisar de todas essas sugestões, todos esses procedimentos, né? Com relação às entregas e transporte, a gente tem a questão, né, de se priorizar aí o pagamento pelos aplicativos, quanto menos dinheiro, né, manuseio do dinheiro é melhor, exigir que o entregador aí tenha o álcool gel, ter um cuidado com as embalagens, ter um cuidado com a higienização dos compartimentos, com álcool gel ou soluções de hipoclorito a cada entrega. A gente tem 2 cartilhas aqui, uma do Conselho Regional de Nutrição 6, né? Seu delivery seguro, seu alimento protegido, e a gente tem essa cartilha sobre boas práticas para a entrega de alimentos, que foi elaborado pela professora Kátia Mendes, com um grupo de outros nutricionistas, e que também está na internet. Vocês podem acessar, né? São dicas bem bacanas aqui nessas cartilhas, tá? E para finalizar, eu acho que todo mundo viu isso aqui, viralizou na internet, mas o que eu quero trazer para vocês? A questão da criatividade, que a gente vai precisar de muita criatividade, né? Isso aqui é na França, um designer aí, ele desenhou, né, uma solução para os restaurantes, até alguém falou assim, me sinto a própria luminária, né, a própria lâmpada, mas é criatividade. Essa aqui na Tailândia, né, barreiras plásticas para manter uma segurança entre o cliente. Esse aqui na Suécia, um restaurante que colocou uma única mesa aí, né, não tem, a comida é trazida aqui por essa cesta. No Japão, as garçonetes, eu acho que isso aqui, eu já vejo pessoas na rua com esse face shield, né? Então, nos restaurantes isso vai, com certeza vai acontecer. Eu vi outro dia restaurante em São Paulo já se preparando para a abertura com a questão do termômetro, com as máscaras e com essas proteções faciais aí. Então, essa é a visão que eu particularmente vejo aí na reabertura aí dos restaurantes. Esse aqui também viralizou semana passada na internet, na Holanda. Criou-se aqui umas estufas, né, onde os garçons entregam em bandejas bem compridas aqui o alimento para não ter contato nenhum, mas no vídeo é engraçado, no vídeo no final, quando fecha tudo, o rapaz vai lá e entra e tira tudo sem nenhum protocolo, né? Então é preciso realmente que a gente se reinvente. Isso aqui na Alemanha, né, o distanciamento de mesas e filas.
e aqui na Ásia, né, com placas colocadas nas mesas para manter uma barreira física entre os clientes. Por fim, gente, eu coloco aqui para vocês, se vocês quiserem tirar uma foto, né? Tudo tem na internet os protocolos de procedimentos e boas práticas elaborados pela Associação Nacional de Restaurantes, pós-Covid, orientações para a utilização dos equipamentos de proteção individual do CRN6, alimentação coletiva em tempos de Covid, que é um apanhado da nota técnica número 18, isso aqui foi feito pelo pessoal do restaurante universitário, lá da UFRJ, a Abrazel, Associação Brasileira de Restaurantes, né? Ela traz aqui como retomar as atividades, a abertura dos restaurantes, a cartilha da Turma da Mônica, que eu falei para vocês, que é bem interessante, o guia Covid-19 da alimentação escolar, para quem trabalha em escolas, também é super uma gracinha essa cartilha. O plano de contingência também da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação também tem na internet, ele como um todo. Esse protocolo aqui feito pelo pesquisador da Índia, né? Onde ele tem aqui todos os protocolos para né, nos serviços de alimentação, né? E aqui a tradução, né? Uma tradução aí de um protocolo temporário do Códex Alimentários também, bem interessante. Tem tudo isso que eu falei aqui hoje para vocês, mais esmiuçado, né? Então, eu coloquei alguns aqui mais importantes que eu acho que vocês devem criar uma pastinha aí, né, para fazer o seu plano de contingência, tá? Bom, acho que eu passei rapidamente, né? Fiz um panorama aí do que vai ser o nosso pós-Covid, pós-quarentena. Espero que vocês tenham conseguido captar a minha mensagem e vamos lá para as perguntas, tá bom? Vou fazer as perguntas aqui, Marta. A gente já tem algumas aqui no chat. Te agradecer, né? Sempre excelente te ouvir. Eu acho que está todo mundo angustiado com isso tudo, né? Não vai ser um desafio simples, mas eu acho que a gente tem que pensar, por um lado, de que para quem faz consultoria, para quem é da área, né? Tantas pessoas aqui nos assistindo, talvez, gente, vai ser uma fonte maior de trabalho, né? E num mercado difícil, a gente fazer uma consultoria, a gente poder, porque eles vão precisar de ajuda, né? Então, realmente, é o que a Marta falou, quanto mais capacitado cada um de nós profissionais tiver para poder fazer esse atendimento, melhor. É o mercado de trabalho aí surgindo, e sim, dá uma certa tristeza, né? Dá uma certa tristeza, porque eu acho que a questão da socialização com a refeição, ela é muito legal, né? E aí eu vou, já que tem que ter uma vantagem, a pessoa está aqui fazendo a moderação. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro, porque até fizeram essa pergunta por último, mas eu acho interessante falar com você, porque você estava falando assim, o vírus fica na superfície, né? A gente não sabe ainda se o alimento ele poderia transmitir. E aí teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui no final, perguntando disso, né? Se o vírus não poderia, né? A pessoa transmitir o vírus na comida, enfim. E uma coisa que as pessoas têm muita dúvida e que eu vejo muito frequentemente é o consumo de comida japonesa nesse período, né? Porque, mal ou bem, o manipulador, aquela comida não é coccionada, né? E a gente já sabe qual é o problema. E eu vejo, assim, fotos e fotos e fotos, às vezes, de colegas profissionais da área comendo comida japonesa. Comenta aí um pouquinho, enquanto eu vou achar aqui as perguntas aqui, que temos muitas. Eu acho que logo no início, muitos especialistas falaram sobre o perigo de comida japonesa, de comida crua, né? Principalmente que são alimentos, peixes, por exemplo, né? São alimentos crus, transmitem outros vírus, inclusive outras bactérias, né? Então, Pois é. Eu acho realmente um risco, porque o problema não é o alimento, mas sim aquele manipulador, né, que está lá. Não sei se vocês viram na internet aquele menino no elevador espirrando, botando no nariz. Aquilo, se for para um alimento, é fatal. Eu acho que é preciso pensar nisso. Pois não, então. E já é uma contaminação normal. Imagina ali você espirrando
Sim, manipulando, sim. bota a mão, aqueles paninhos do japonês, né? E não tem nem a cocção ali para poder proteger, né? Mas eu Sem vejo pensar muita gente comendo. e Impressionante, sem né? pensar que é feito numa superfície, né? Que Isso. aquilo ali é elaborado em cima de uma superfície, você não sabe como como está a superfície, a mão, o paninho, Um né? Então, paninho. assim, eu acho bem complicado. Quando a gente fala em alimento, o alimento que vai ser coccionado, o vírus morre rapidinho, né? E Hum, morre no álcool também, né? Morre com álcool. Então, o problema é justamente esse contágio da pessoa, não é o alimento que está contaminando, mas é aqui a uhum. pessoa que está transmitindo, né, para aquele alimento. Não, mas é que eu acho que todo mundo que está aqui na sala já deve ter percebido isso, assim. Eu, às vezes, vejo foto de colega, assim, no Instagram, comendo e tal. E aí eu falei, gente, né? Bom dia. Ui, rapidinho. Eu vou Acabei fazer. de pegar esse carro. Eita, eu vou fazer as perguntas que estão aqui no chat. Gente, por favor, abre o microfone se for fazer a pergunta, tá? Eu vou fazer a pergunta que está aqui no chat, depois eu deixo a quem quiser abrir aí para fazer uma pergunta em áudio. O Sérgio perguntou, né? Mas eu acredito que você, de alguma forma, já abordou isso, porque eu acho que cada restaurante vai ter uma especificidade. Ele perguntou sobre restaurante universitário, né? Longas filas, a distribuição. Mas eu imagino, eu aqui já meio que respondendo por você, que cada local vai ter que fazer uma adequação individual, né? Mas fala um pouquinho mais para ele sobre isso. Sim, com certeza. Cada estabelecimento, incluindo o restaurante universitário, vai ter que estabelecer os seus protocolos. Não tem jeito, cada um vai ter que estabelecer. Eu acho que as próprias pessoas, né, os estudantes, nesse caso, que são muito antenados, eu acho que toda vez que acontece alguma coisa, eles aparecem com novidades, né? Eu acho que tem sim seus protocolos, vai ter que abrir com alguns protocolos. Então, de repente, estender o horário, mudar o cardápio, porque tem certos cardápios. Eu estou pensando até no restaurante universitário da UFRJ, né? Que são 11 mil refeições diárias ali. Então, o cardápio muitas vezes é mais complicado de fazer, quem sabe? Vai ter que mexer até no contrato, né? Para simplificar aquela refeição, para você poder aumentar o número, o horário de distribuição, né? Porque hoje você tem um horário, você tem um cardápio para produzir um certo tempo para começar aquele horário. Sim. Se você não pode abrir antes, você tem que mudar o cardápio. Então, cada um vai ter que ser seu protocolo, não tem jeito. Eu acho que a gente tem que ver isso tudo como um mercado também, sabe, gente? Já que não tem remédio, é a situação que está posta, né? É a situação que a gente está vivendo, né, Marta? Vamos pensar que isso é uma maneira, né, de também ser uma forma em que a gente pode oferecer serviço, né? A Edilane está falando o seguinte, Marta, nessa nota técnica da Anvisa sobre saneantes, a diluição de hipoclorito de sódio está 10 vezes acima daquele que nós sempre usamos e é validado pelo Conselho Federal de Química. Qual a sua opinião a respeito disso? Aí ela comenta antes aqui. Participei de uma palestra na Anvisa e eles falaram sobre a higienização, falando sobre a diluição que conhecemos mesmo, mas não me responderam a respeito da nota técnica. Aí ela bota, a cultura de segurança de alimentos sempre foi um desafio, gostaria de deixar um desabafo, porque eu ainda ouvi um desaforo nesses dias, entendeu? Que eu ia ter uma outra coisa para fazer da vida, porque todo mundo estava lavando a mão agora. Olha só. Como se fosse simples, né? Você falou que não é um simples lavar de mão agora, né? E aí, Não. Você sabe, né? né, Cris? Você já teve, você sabe, né? Bom, eu acho que essa coisa da diluição ainda está muito discutido, porque a gente conhece, o que a gente tinha costume de utilizar era a diluição do hipoclorito para higienização de alimentos. E a diluição que eles recomendam é para a higienização de superfícies, um pouco diferente, né? Então, acho que essa é uma questão. É uma questão ainda bem discutível. E alguns ainda falam sobre a diluição, a mesma diluição, como você está falando, para a higienização de superfícies, mas ainda tem muita discussão com relação a isso. Se não me engano, o Enio, o professor Enio, falou, mas isso aí depois a gente acho que pode buscar sobre essa diluição. Eu acho que ele mantém a mesma diluição que a gente vinha utilizando.
Bom, aí até a Priscila comenta, cuidados que as pessoas deveriam cumprir há muito tempo, talvez as pessoas comecem. Mas eu acho que não é só os mesmos cuidados, né? Eu acho que os cuidados vão ser muito maiores, né? Não, muito mais criteriosos, não é? Como você É, falou, não é simples lavar a mão, vai lá e lava, higieniza a mão. Não, é tem o que ter um tempo. protocolo, tem que ser procedimento, tem que lavar. Eu mesma aqui em casa, sozinha, eu às vezes me pego lavando a mão e depois eu volto para lavar de novo, né? Eu falei, É, não fiz direito, tem que fazer direito. Então, imagine isso passar para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. É um desafio e tanto, gente. Eu acho que a é Carla está importante falando que aqui, né? E é verdade, é uma coisa que a gente, nutricionista, às vezes até fala, mesmo na clínica, quando está orientando as pessoas, do cuidado com a higienização de embalagem quando chega em casa, porque é igual dispensa, vai para a cozinha, né? A gente sempre fala da higienização de embalagem porque fica suja. E a Carla até coloca isso, né? Que as pessoas hoje estão revoltadas. Claro que eu acho também que o grau de higienização da embalagem das pessoas também até pelo medo também, né, tenha sido algo um pouco maior. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, né? isso sempre, eu acho que sempre foi uma medida correta, né? Por exemplo, eu, recém-casada, recém-formada, eu lavava tudo, né? Porque eu aprendi com a minha mãe, lavar todas as latas, lavar todos os pratos, aprendi com ela. E meu marido falou: imagina que você vai fazer isso. Eu continuei a fazer isso, né? Depois, anos depois, surge a questão das latinhas, lembra-se disso? Da questão Uhum, de doenças, né? Por conta das latinhas, pessoas morrem por causa disso. Então, uhum. esse procedimento já não é novo, né? É antigo. As pessoas só não faziam. É, a Mas eu acho que domicílio comum, acho que as pessoas não costumam fazer muito, né? exatamente. Agora, esse procedimento dentro do serviço de alimentação, que eu acho que é o maior desafio, que isso realmente não era feito, né? Então, a não ser bombonas que eram lavadas, a não ser algumas embalagens, né? Que tem locais que tem estabelecimentos que têm locais para fazer essa pré-lavagem, tem outros que não têm. Então, esse procedimento aí eu acho o maior desafio, né? De você receber a mercadoria, o entregador, aquele que está entregando a mercadoria, aonde que ele vai colocar aquela mercadoria, que superfície que ele está trazendo, é papelão, é metal, é plástico, onde que eu vou colocar, onde eu vou colocar lá de quarentena, vamos dizer assim, né? Isolado, separado, é o que a gente está fazendo em casa. A gente vai no supermercado, traz uma sacola, fica lá a sacola, o plástico lá um tempão, não é isso? Então a gente Uhum. tem que pensar num outro universo agora, que também é a maior preocupação. E quanto mais pessoas, maior a aglomeração, maior o risco, né, das pessoas. Então, Sim. A Fernanda Chaves está perguntando o seguinte: se a máscara seria apenas para manipuladores que tenham contato com pessoas externas e consumidores. O cozinheiro, o ajudante de cozinha que não tem contato, não são obrigados? É uma pergunta dela. olha, a questão da máscara, a gente nunca indicou máscara, né, para manipuladores, né? Mesmo porque a máscara se torna ali um meio de cultura, né? Porque ficavam com a máscara o dia inteiro, ou então botava no queixo, no nariz, né? Então essa máscara para manipuladores, ela não é recomendada. É a máscara a ser utilizada é aquela que você está em contato com outras pessoas, aquela pessoa que está em contato com o cliente, né? E eu digo mais para vocês, eu acho que tem que ser usado também a máscara e aquele protetor, que eu acho que protege Face muito shield. mais, né? O face shield, que eu acho que protege muito mais ali, né? Com todos os Hein, Marta? protocolos. Mas e daí no caso do manipulador do cru? O manipulador do cru tem que fechar a boca, é isso que tem que fazer, entendeu? Que eu acho que é o maior desafio. Ele vai ter que fechar a boca, que não adianta ele ficar de máscara, não adianta, porque aquilo vai contaminar muito mais, E o né? problema da máscara, né, gente, que é o que a gente tem falado muito. Ontem, por exemplo, eu estava observando as pessoas. O pessoal usa máscara e enfia o tempo todo a mão, né? Aí você enfia a mão, aí você muda e coloca e abaixa do nariz e sobe do nariz. Essa máscara que toda hora você coloca a mão se torna uma contaminação, né? Eu Então, acho que pode ser utilizado para o manipulador, né? Mas aí tem que ter protocolo para higienização, não a face shield, mas aquela outra da Higinox, se não me engano, aquela máscara de acrílico, né? Que pelo menos a aham, gente tem. Você não pode garantir que o manipulador não vai falar, não vai conversar, gente. É a coisa mais difícil, né? sim. Desse mundo. É,
chegar numa cozinha e falar, fica quieto, pelo amor de Deus! Então, eu acho que eu acho que é da Higinox, sei lá, aquela uma aqui de esteticista, né, de acrílico, eu acho que é uma ideia para aquele colaborador que está manipulando. O que está servindo é a máscara e o face shield para se realmente proteger a si, proteger os outros e proteger as superfícies também. Então, a mesma Fernanda pergunta se pode borrifar a solução de água sanitária em embalagem não lavável. Desde que ela seja diluída de forma correta, mas eu sugiro melhor o álcool. Porque você borrifar, né, o cloro permanece muito tempo ali e você fica com aquele cheiro de cloro, né? Se você borrifar ali. E eu acho perigoso porque se ele tiver diluído corretamente, nem sempre você está perto para fazer a diluição, nem sempre você tem uma pessoa confiável para fazer a diluição. Então, eu acho mais viável o álcool. A Beatriz já tinha feito aquela pergunta que eu falei da comida japonesa, né? Perguntou do cozinheiro sem máscara, por exemplo, assintomático, se a partícula caísse na comida, né? Porque ele falaria, mas aí teria temperatura, né? Isso que ela está perguntando, né? Isso, é. E a pergunta que ela está fazendo aqui, não sei se você sabe responder, se tem algum período máximo para que o vírus permaneça ali, em termos de comida, de algo coccionado ou preparado, existe isso em algum lugar, essa informação? Não, ele morre em temperatura. Ele morre em temperatura alta, né, acima de 60, e morre também com álcool. Eu não sei se alguém de vocês assistiu um filme muito tempo atrás, que era Osmose Jones. Era um desenho e filme ao mesmo tempo, que o cara ele pega e ingere um alimento que caiu no chão, e aí, a partir de que quando ele ingere, começa o desenho dentro do corpo dele, né? Então é muito engraçado, é até inteligente demais, eu acho, para criança esse filme. E no final, né, o vírus sai do corpo dele, cai dentro de O vírus é uma pessoa, um personagem, né, todo feio e tal. Ele cai do olho da pessoa, cai no copo de álcool, morreu na hora, né? Então, assim, o vírus no álcool e na temperatura ele morre na hora. O problema é a sobrevida dele, esse que é o problema, né? Nas superfícies, principalmente, né? Que não tem aquecimento, né? A Fernanda Chaves também pergunta se em empresas é possível adotar espaços abertos para os trabalhadores fazerem a refeição. Se tem algo sobre isso? Eu acho que tem várias alternativas, mas sempre com distanciamento, né? O problema maior vai ser o distanciamento. Você conciliar o seu número de clientes, né, com o distanciamento, tanto em locais abertos como fechados, né? Lógico, com ventilação ambiente e tal, mas vai ser um grande desafio esse aí, de você. Por isso que eu falei que nós vamos ter que rever custos, controle de custos, porque isso tudo demanda custo. Eu não vai entrar como entrava e eu vou ter que gastar mais. Então, esse é o momento da gente estudar todos os custos. Na verdade, assim, talvez quem queira sobreviver vai ter que diminuir a margem de lucro, né, Marta? E aí manter a viabilidade do negócio, né? E aí eu acho que entra no nosso caso, porque você, até no curso anterior que eu te acompanhei, você falou muito sobre custo, né? E eu acho que a questão do custo de um cardápio, de justificar esse custo, e da questão da lucratividade, isso vai ser difícil, né? E a gente vai ter que ouvir, né? Imagina, um dono de restaurante, eu acho que assim, um empresário, eu fico falando, né? O Nutimed é uma empresa, né, gente? A gente está sofrendo demais nesse período, né? Eu acho que todo mundo está sofrendo, mas os empresários, talvez no ramo de alimentação, alguns estejam sofrendo muito também. E, na verdade, assim, né? Você tem um ônus grande também, né? Então, às vezes você precisa ver por que tem gente fechando a porta, porque não tem como continuar aberto, dado ao custo que você tem e o que você vai receber. Então, toda essa capacitação, né, Marta, de como diminuir o custo do cardápio, talvez colocar esse outro custo aí, gente, porque na verdade é um custo total final da refeição, né? A gente tem um custo direto e indireto, e no final, isso vai fazer com que seja a viabilidade do negócio, né? É um desafio enorme, mas não tem como. E eu acho que o primeiro desafio é entender isso tudo, né? Porque eu tenho Claro! certeza que a maioria não entende.
Então, entender o que é custo fixo, custo variável, né? O que eu posso mexer do custo fixo, o que eu posso mexer do custo variável, para que depois eu tenha um resultado, né? E entender isso que tu colocou também, né? Por exemplo, para o nutricionista, imagina ele sendo um consultor de negócios, né? Ele vai oferecer o serviço dele para um restaurante que vai pagar, enfim, a consultoria. Ele precisa mostrar isso tudo que você mostrou aqui na aula para que o cliente dele entenda que contratar aquele serviço é importante. E para isso, ele tem que estar capacitado, né, Marta? Ah, sim, com certeza. Oferecer esse serviço, porque o oferecer o serviço, essa venda, né, gente, faz parte do nosso trabalho, né? Eu queria falar alguma coisa aqui sobre a questão, eu estou vendo aqui, eu estou prestando atenção, mas com relação aos espaços externos, né? Cada estabelecimento vai ter que criar. Então, assim, não existe obrigatoriedade de ser fechado ou aberto, isso não. Tem que ter circulação, tem que ter uma área bem ventilada, com distanciamento, né? Independente de onde seja. E com relação às máscaras também. Eu acho que vocês têm que ficar bem ligadas a tudo que a Vigilância Sanitária está colocando. Essa legislação saiu na quinta-feira, a obrigatoriedade de máscara para pessoas que manipulam, mas vocês têm que ficar bem atentas com relação ao que a Vigilância Sanitária vai cobrar. Porque, por exemplo, eu não aconselho que o manipulador use máscara na cozinha. É calor, né? A pessoa sua, ela coloca a mão, aquilo é muito pior se a gente conscientizá-los que eles têm que se lavar a todo momento e ficar de boca fechada, né? E aquele manipulador que tiver com algum sintoma, por isso tem que ter um monitoramento antes do manipulador entrar na unidade, vai ter que ter isso, né? Você vai ter que monitorar a temperatura do funcionário, vai ter que fazer um protocolo também para isso, de como receber os funcionários e se acontecer se tiver algum sintoma, o que fazer e quando fazer. Esse também é um grande desafio, né? Então, a questão da máscara... Essa questão da temperatura eu acho engraçadíssima. A quantidade de gente que não tem febre. Eu não tive febre, tive Covid e não tive febre, né? Tem que monitorar o que é possível, né? Exatamente. Não tem muito jeito. E lembrando, né? Que o termômetro laser que a gente usa não é o mesmo que a gente usa para temperatura corporal, né? Tem que prestar atenção nesse detalhe também, que as pessoas acham que aquele que a gente usa para monitorar os alimentos, né, é o mesmo, e não é, que tem uma variação de temperatura. Então, Ana Paula está perguntando aqui, turnos de 24 horas, como supervisionar só pela manhã, enfim. O que eu não entendi. Não, ela perguntou assim, eu acho que em algum momento que você falou de turno, ela perguntou assim, como fazer a supervisão do serviço? Porque tem unidade de alimentação, por exemplo, que tem produção o dia inteiro, que é o normal do serviço, mas só tem nutricionista de manhã, né? Mas aí, vocês lembram que eu falei da valorização da equipe? A valorização da equipe, de você ter, né, equipe realmente capacitada, vai depender de vocês, de ter uma equipe e delegar serviços, né? Eu, por exemplo, lá no hospital, final de semana não tem nutricionista, mas a gente fica monitorando o tempo todo o que acontece lá no hospital. Pelo menos por enquanto não tem, vai ter no próximo contrato, mas ainda não tem. Então, já tem os funcionários lá que já ligam a tal momento, falam, olha, aconteceu isso, isso, aquilo, está fazendo isso, isso, aquilo. Então, assim, vai depender de cada gestor, né? De como fazer isso. Monitorar dessa forma. O Miguel está pedindo para você falar novamente o nome da cartilha da alimentação escolar. Elas não conseguiram tirar a foto, né? A gente pode mandar, tá, gente? A gente realmente não está disponibilizando os slides, mas o último slide com as referências bibliográficas a gente manda, tá? Para você estudar, certo? A gente é muito complicado, tá, gente, para a gente disponibilizar tudo, mas o último slide eu peço para a nossa secretaria mandar para vocês com essas referências todas que a Marta colocou, tá bom? Ó, a Edilane colocou aqui de novo, né, que sobre a história ela tá bem angustiada com a história da diluição do cloro. Ela colocou aqui para superfícies, a diluição que eles estão colocando é 250 ml para cada litro. É muita coisa, né? Eu acho que é por isso essa grande discussão, né, dessa quantidade aí. E ela falou, a Edilane falou que a Visa
tinha indicado a mesma diluição que a gente usava anteriormente, não é isso? Foi ela mesma que falou, né? Eu Isso. acho. Ó, Pode falar. foi ela mesmo, foi ela mesmo. É, A eu Miriam acho. está colocando aqui que numa palestra da Vigilância Sanitária online que ela assistiu, ela botou que todo mundo deve usar máscara como proteção individual, mesmo sabendo a questão anterior das normas. Mas é o que eu falei. Eu acho que a gente tem que ficar antenado aí, porque as coisas acontecem. O que é bom hoje, né? O que é norma hoje, amanhã pode não ser. Então, tem essa questão de todos usarem máscara. Eu sei que foi até a Zezé que fez essa pergunta. Mas se todos usarem máscara dentro de uma cozinha abafada, quente, imagina se agora você tivesse num ambiente em que a cozinha é pequena, de um shopping, né, super quente, com todo mundo usando máscara, principalmente aqueles que estão na cozinha. Não vai ser eficaz, não vai ser. Então, assim, é preciso que a gente fique sempre atento às normas e às discussões dessas normas. Essa norma é uma norma recente, saiu dia 14, agora quinta-feira. E aí essa norma diz que é obrigatório. De dia 14, saiu na quinta-feira. Entendi. Inclusive, ela Aí faz você uma acha que certa o que vai confusão. acontecer é que vai todo mundo ficar vendo e eles vão voltar atrás, Eu possivelmente. acredito que haja muita discussão com relação a isso, porque eu, particularmente, no estabelecimento que eu coordeno lá, eu não quero que eles usem a máscara na cozinha, porque lá é Entendi. quente. Então, eles ficam com aquela máscara molhada, nem toda hora eles trocam, e naquela correria fica difícil. Até orientei que usassem aquela de acrílico, porque pelo menos aquela lá, ele pode tirar, lavar num local próprio, né? Então, eu recomendo que fiquem atentos às novas recomendações, cada dia uma diferente, né? Que, A inclusive, Carla está essa nota. perguntando, até nessa Inclusive, história da máscara, que quando a cozinha é muito pequena, que às vezes acontece, e aí os manipuladores ficam muito próximos uns dos outros, né? uhum. Gente, vai ter que avaliar e vai ter que verificar aí as normas, as novas normas e a discussão dessas normas, que é o que sempre acontece. E a Maria está falando, que foi bom ela falar, que a Vigilância Sanitária está dando palestras, né? Eu acho que elas têm uma programação aí de palestra, né, Tatiana? Estou vendo você falar que sim. Então, é bom ficar atenta nas palestras que eles estão colocando, né? Que essa legislação, Marta, você inclusive, sabe de ela algum fala sobre. fornecedor de temperatura corporal? A Tatiana Não, tá falando, né? Porque não não é muito. conheço. Não tem. Co- porque existe uma diferença. Assim como tem a diferença para a gente, o termômetro espeto e o laser, né? Tem uma variação, a corporal para esse laser também tem uma diferença. Uhum. Na Então, às falta vezes de. ela reforçou aqui, tá? Que ela falou o que você está falando lá na palestra online da Anvisa, ela tá me olhando ali, ó, e ela falou que ela ponderou exatamente a mesma coisa que você ponderou e que mandaram usar. Tem que usar a máscara, ponto, acabou, tá? Tudo bem que é isso que você está alertando, né? Pode ser que semana que vem reveja que isso não é possível, mas hoje a legislação tem que usar máscara e ponto, acabou. É isso, meninas? Zezé tá me olhando, Tatiana também, é isso? Tá. Deixa eu ver. Estão falando da vigilância sanitária. As meninas estão falando que, que é ruim. Gente, na verdade, eu acho que assim, né? Terminei aqui os comentários. Eu acho que a máscara é ruim para todo mundo. Eu acho que é um hábito para todo mundo, né? Da gente usar. De fato, é um costume que nós vamos ter que ter, né? Eu acho que no início, talvez as pessoas até deixem de ir em alguns lugares para não usar máscara, porque realmente, né? Dependendo de onde a gente tiver que ficar usando, não é a coisa mais agradável do mundo, né? Mas, enfim. Alguém quer abrir, gente? Ó, terminamos as perguntas aqui no chat, né? Eu não sei se alguém quer abrir o áudio, quer fazer algum comentário, quer falar, fica à vontade, tá? Só lembra que aqui no Zoom tem que falar por vez. Mas se alguém quiser, é só ficar à vontade aí, pode abrir. Oi, boa tarde. Posso Ó, a falar? Marcela tá falando. Estamos te ouvindo, pode falar. Só
agradecer a professora, muito obrigada pelas contribuições. Eu trabalhei durante esse período todo, desde que começou a pandemia. Já implementei muitas das observações que a senhora fez durante as aulas. Realmente não é fácil. A gente trabalhou muito durante todo esse período. Agora eu estou de férias por uma questão estratégica da empresa, onde a gente está entrando de férias de forma escalonada para que não haja demissão. Mas muito do que a senhora comentou na palestra aqui, nós fizemos, e acho que realmente nós só ainda não conseguimos foi essa questão de realmente onde colocar a máscara quando esse cliente chega no nosso buffet na distribuição. Realmente, assim, a gente bota no colo, bota na mesa, bota na bandeja, bota onde, né? A gente tira a máscara para almoçar, enfim, fazer as refeições, mas não tem onde colocar, e é muito bom porque é mais uma sugestão para eu levar lá para o meu serviço de alimentação. Então, muito obrigado, e bom ver que eu estou fazendo tudo que está dentro dos protocolos, da legislação. Eu trabalho com supervisão de nutricionistas também, então acredito que, como elas estão fora do negócio, então a visão delas também ajuda muito a gente dentro do nosso serviço, e até por muita contribuição delas, nós conseguimos adotar todas essas medidas. Que bom, né? Muito bem. Obrigada, Marcelo. Nada. Alguém? Tatiana, pode falar. Então, essa questão que a Zezé levantou em relação a... Não sei nem se foi a Zezé no início, em relação ao uso de máscaras, né? Na palestra que teve, eu também estava lá, estava aqui, né? Participando. E foi muito interessante, né? Porque a gente rebatendo no sentido de que é um caos realmente você colocar um cozinheiro de máscara, né? E foi muito dito pela Aline, tá, o seguinte, que eles entendem que os manipuladores de alimento, principalmente quem trabalha na cozinha quente, não é adequado o uso de máscaras por conta da contaminação que a gente sempre trabalhou, tá? Só que agora o ponto primordial que eles defendem é evitar o Covid, entendeu? E evitar principalmente do manipulador que está assintomático, né? Aquele cara que a gente vai verificar, né? a gente vai verificar a temperatura dele, vai estar boa, ele não vai estar tossindo, ele não vai estar nada, mas ele vai estar com Covid, vai estar assintomático. Então, assim, eles foram bem enfáticos nesse sentido, tá? E aí, eu queria até dividir aqui com vocês, uma das empresas que eu trabalho, eu faço consultoria. E houve uma denúncia de funcionários em relação... que não estava tendo nada, né? Mas, no entanto, as medidas foram tomadas gradativamente, né, gente? As coisas foram acontecendo, aquilo que a Marta disse, houve muito medo, muito pânico, até a gente conseguir comprar tudo, até conseguir implementar. Exato, por mais que todos tenhamos sido o mais rápidos possível, não é pirlim-pim-pim, né? Não é da noite para o dia. A gente levou, sei lá, 2, 3 coisas, às vezes levaram uma semana para chegar, né? Mas, assim, as medidas foram tomadas, e aí a gente passou pela visita da vigilância sanitária na semana passada, e quando eles vão com denúncia, não é novidade para ninguém aqui que eles vão com, né, com sangue nos olhos, e graças a Deus deu tudo certo, né? Lá é um restaurante self-service, e a gente basicamente tomou todas essas medidas que a Marta falou, né? Aqui, eu ouvindo ela falando, isso aí, a gente fez isso mesmo, e graças a Deus passamos pela vigilância e deu tudo certo, né? E o lugarzinho de colocar a máscara, realmente... Pois é. Eu acho que é uma questão de avaliar
custo também, porque até uma nutricionista que trabalha comigo falou assim, por que a empresa não fornece um saquinho plástico para a pessoa quando está entrando? Eu falei, a gente tem que pensar, né, em que ponto nós estamos. Eu não posso fazer nisso nesse contrato agora, né? Eu tenho que ter outra alternativa. Como é que eu vou exigir que a empresa hoje disponibilize 100, 200, 300 saquinhos por refeição, tá? Ali, né? Isso é custo para a empresa. Então, assim, é um grande desafio para a gente criar uma alternativa. E com relação à máscara do cozinheiro, que a Tatiana falou, e a Maria também falou, a Zezé também falou, eu acho que então é o caso da gente criar um protocolo para isso, né? A gente vai ter que olhar essa cozinha de forma diferente. Porque vocês imaginam um cozinheiro trocando essa máscara? Que máscara vai ser? Não vai ser de TNT? TNT eles aconselham a deixar para o pessoal da saúde. Vai ser de tecido? É aquela que ele leva? Quantas ele tem para trocar? Quantas máscaras a empresa está fornecendo? Então, tudo isso tem que se pensar, né? A máscara tem que ser trocada de 2 em 2 horas, o mínimo, né? Eu acho que o ideal seria de 30 em 30 minutos, como a gente tinha esse protocolo anterior, né? Então, agora não, de 2 em 2 horas é o mínimo. Então, como? Quantas máscaras ele vai ter que ter durante o dia, né? Se ele trabalha de 6 da manhã às 3 da tarde, ou de 7 às 4, enfim. Então, e tudo é o empregador que é o responsável por disponibilizar, né? Exatamente, é o empregador que é responsável por disponibilizar. E a gente sabe que tudo nesse país demora para acontecer, tudo acontece de forma errada, de trás para frente, né? A gente sabe disso tudo. Então, é um grande desafio. Eu acho que essas 2 horas vem muito do que a Tatiana falou, né? A preocupação agora é o Covid, né? Se na recomendação é as 2 horas, né? Enfim, imagina. Quero muito agradecer, Marta. Amei. Ai, que bom. Amei. Obrigada a vocês. A Zezé colocou aqui, botou que cada um tem que ter seu saquinho, entendeu? Então, na verdade, as pessoas vão ter que começar a se conscientizar de levar o seu saquinho, né? Exatamente. É isso, né? Exatamente. A indicação é cada pessoa aprender a ter o seu saquinho, porque na rua mesmo você, às vezes, é mais do que 2 horas. Você mesma vai ter que tirar a tua máscara suja e guardar em algum lugar e ter a máscara limpa em outro saquinho. Então, é cada um se preocupando com essa prevenção. Eu acho que o problema é a conscientização, né? Vai começar por aí. Isso a gente vai ter que ter assim, um trabalho imenso, um trabalho que a gente já vinha fazendo de formiguinha, agora vai ter que ser de saúva, né? Porque a gente vai precisar, né, conscientizar muito mais. Essa questão do saquinho, eu não disse para vocês a experiência que eu tive lá no hospital, a chefe de enfermagem falou para mim, falou assim, eu vou botar a minha máscara onde? Né? Então, assim, é difícil você conscientizar. Gente, agora eu posso falar uma outra coisa também, assim, que não tem... Só para a gente falar do negócio das máscaras, né? A Marta comentou, eu tive Covid, várias pessoas que estão aqui nessa aula também. E num primeiro momento, eu não sabia... Eu sabia que meu filho tinha tido contato, eu não sabia quanto... Eu fiz o PCR, demora para sair o resultado, aquelas coisas todas, né? E aí me mandaram ficar usando máscara em casa. Eu simplesmente diminuía o consumo de água, porque você é uma logística, entendeu? Aí quando eu fui ver no 3º dia, você fica usando máscara, você não tira toda hora, daí a gente fica com a garrafinha. E aí não, a gente tem que... Então são tantos detalhes que até isso a gente vai ter que pensar, porque imagina, sei lá, eu tô falando de uma saúde ocupacional, de um cozinheiro na cozinha que sua num lugar quente, hidratação, então, de repente, orientar que troque a máscara e beba água, porque eu notei nítida, eu desidratei, porque você não tira toda hora a máscara, aí você fica, meu Deus, eu tenho que tirar de tal jeito, onde eu vou botar, tem que tomar água. Então, assim, é tanta coisa que a gente tem que prestar atenção, né, que, enfim... Naquele slide eu falei, né? Vai ter que ter muito maior atenção aos detalhes, que são muitos. Vai ter que repensar tudo, né? São muitos os detalhes. Por isso que é importante fazer aquele plano de contingência, né? Pensar num plano de contingência, porque aí você consegue imaginar todos os procedimentos, organizar os procedimentos, né? Eu acho que é isso. Tem gente aqui perguntando na hora da montagem dos pratos, se tem risco de gotícula. Tem, lógico que tem. Se não tiver... a montagem dos pratos, quem? A pessoa que está
que está Que tá montando um fazendo tipo, um prato. prato feito, é. Então, ela vai ter que estar paramentada, né? Ela vai ter que estar de luva, de máscara, de luva, né? Vai ter que ter a proteção para ali para os alimentos. Gente, tem alguém Eu tô tentando desligar aqui, eu desliguei. É que eu não quero de alguém que queira falar, entendeu? Então, assim, desde o dia que eu saí, né, que eu fiquei em casa, dia 20 de março, foi o último dia que eu trabalhei lá no hospital, eu já orientei a menina, tira selfie, já começa a servir os alimentos. Ah, mas não tenho copeira suficiente, vamos fazer uma logística aqui, né? Aí fiz uma outra logística lá com as pessoas que estavam lá e paramentamos as pessoas, elas começaram a servir. Então, existe risco? Sim, existe, mas elas estando paramentadas, né? Entregando os pratos, a pessoa que vai receber o prato é que vai ter que ter um cuidado ali na hora de tirar a máscara, né? De falar. Só para vocês terem ideia, hoje eu tive que falar lá com a chefia, porque as pessoas continuam sentadas uma do lado da outra. As pessoas continuam sentadas uma do lado da outra, querendo todo mundo sentar um do ladinho do outro, né? Eu não estou lá, mas eu estou sabendo, porque a nutricionista me reporta. Como é que a gente faz com essas pessoas, gente? Se eu estivesse lá, eu já dava uma ordem, pronto, mandava todo mundo sentar separado, né? Mas eu não estou lá, quem está é a nutricionista da empresa. Então é muito difícil conscientizar as pessoas, gente. É complicado demais. É um trabalho agora de saúva mesmo, como eu falei. A Tati quer falar. Eu coloquei, a gente sinalizou o chão com aquela fita vermelha, aquela fita vermelha que usa para extintor de incêndio. Sei. Então a gente sinalizou o distanciamento das pessoas. E a mesa lá é uma mesa que tem 8 cadeiras fixas, né? Então, a gente botou um X. Cadeira sim, cadeira não. Cadeira assim, fazendo assim, né? Sim, sim. E botamos cartazes e com a bênção do Senhor, todos estão seguindo. Muita oração também, né, gente? Muita reza, muita reza. Mas é isso, gente. Alguém mais quer fazer uma colocação? Eu adorei, para variar, né? Eu tô sempre que eu sou super fã da Marta, eu também suspeita, mas acho que todo mundo curtiu, tem bastante gente com a gente aqui ainda. Eu sei que algumas pessoas vão precisando sair, né? Mas lembrando que a gente no Nutimed continua com esses cursos semanais, tá bom? Muito feliz de estar podendo dividir um pouquinho aqui, né? Tanto do conhecimento dos nossos professores, quanto a troca, sempre bom. Tantas pessoas que nos ajudaram aqui, né, Marta? Tati, sim. Marcela, que deu sua experiência, enfim, né? A gente aprende demais. E obrigada. Falar de muitos parabéns aqui para você, Martinha. Obrigada a todos, né, aqui. Gente? Obrigada a todos aqui que estiveram juntos aqui. Lembrando o nosso MBA, tá, gente? Que sábado tem a segunda... Sexta-feira começa a segunda aula, que eu vou falar, sou eu que começo, né? Mês passado eu comecei com alimentação coletiva, dando um panorama da alimentação coletiva no Brasil e no mundo. E agora, sexta-feira, a gente fala sobre tendências em negócio de alimentação, aprofundando mais todos esses aspectos aí. Tá bom? Quem tiver interessado, né? A nossa turma aí está aberta. Muito obrigada para todos aí, viu? Marta. Gente, eu vou mandar, tá bom? As referências. Vou pedir para a nossa secretaria mandar as referências que a gente ficou devendo aí. Vocês sabem que a gente sempre manda quando a gente fica devendo, né? Beijo, boa tarde para todo mundo. Tem alguém querendo falar aqui? Quem é? Fernanda. Na verdade... Aparece aí, bota a sua câmera para a gente te ver. Jesus, espera aí. Eu não recomendo, mas eu vou colocar. Você fez um monte de colocações pra gente ali, ainda bem que a gente tá te vendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, assim, eu gostaria de sugerir que a gente montasse, não sei se é possível, tá? Que a gente montasse um grupo, porque as questões vão se atualizando, né? Diariamente, semanalmente. E eu acho que, assim, poderíamos ser um grupo de pessoas se atualizando, não sei. A gente disponibilizar por e-mail os nossos contatos de celular. O que vocês acham? Então, Fernanda, assim, não... Eu acho, não é nem por mal, entendeu? Assim, eu vou ver a tua sugestão com o restante da direção, mas é que assim, gente, a gente
é difícil a gente organizar isso, entendeu? Né? A gente está tentando aqui unir todo mundo e tal. Minha sugestão, eu acho que eu vou ter que ver isso com o restante da direção, mas assim, o NUTMED fazer isso é um pouco complicado, entendeu? De fazer essa organização, essa intermediação. Eu posso depois conversar com a Marta e a gente vê, né, Marta? Sim, podemos Ok. conversar. Tá certo. Vamos ver Obrigada, o que é possível, Fernanda. tá bom? Obrigada. Para dividir as angústias, né? Isso não, aí. eu entendo, é só porque assim, é uma questão complicada para a gente enquanto empresa, até porque assim, eu não sei se todo mundo que está aqui gostaria, até, entendeu? É uma atribuição para a secretaria, eu tenho que ver como fazer essa logística, tá? Por Ok, isso tá que certo. não é de maneira nenhuma que a gente não queira, Lógico. não, entendeu? Não, eu entendo. Pelo contrário, a gente está colocando até que a gente está aqui dividindo com vocês, é porque tudo que envolve esse tipo de coisa, assim, e um grupo, não é uma coisa tão fácil, entendeu? Tá ótimo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Gente, mais alguém quer falar? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Depois você pode botar no e-mail informações sobre o MBA, se vai abrir turma nova, se pode entrar na turma, como é que funciona? Claro, podemos Valor? sim. Nesse e-mail que eu colocar, a gente coloca as informações do MBA, tanto presencial quanto online. A gente está com online, abre a turma dia 27 de maio, e o presencial, ele, como eu falei, ele está indo para a segunda aula e a gente está aceitando matrícula ainda, tá? Mas eu vou colocar isso tudo no e-mail. Eu aproveito e passo isso para todo mundo, né, Martinha? Tá, Esse, e beijinho tá para Marta, que eu sempre faço curto no NUTMED com ela é maravilhosa. Também acho. Beijo! Beijo! Beijo, gente. Posso fazer uma colocação muito rápida? Pode? Quem é? A Dani? Dani, isso. Eu comecei essa semana num hospital de campanha aqui no Rio, com clínica, e tem refeitório lá, né? Então, eles, além de higienizar a mão de todo mundo, estavam entregando uma luvinha dessas descartáveis, não a de manipulação, aquela que parece mais de pintar cabelo, uma coisa assim, aquela luva bem fina, para que cada pessoa tenha a sua luva na hora de se servir e minimizar essa manipulação. A questão da máscara também bateu, todo mundo, eu vi gente botando máscara no queixo, umas coisas de onde colocar a máscara, já separei meu saquinho para levar no próximo plantão, mas realmente daqui a pouco eu não tenho mais quantidade de saquinho para levar, porque é um saquinho para você botar o celular, um saquinho para você colocar a caneta, um saquinho para você colocar tudo, vai ser 1 milhão de saquinhos. Mas é isso, já estão tentando fazer do que está funcionando de self-service nesse momento, que são os hospitais. Uhum. É um grande todo desafio. mundo passando pelo mesmo desafio, né? É verdade, né, Dani? Tá todo mundo aqui no mesmo barco, né, gente? É isso aí. Vou encerrar então, tá, pessoal? Já estamos no nosso limite do nosso horário. Mais uma vez agradecer, né, Martinha? Isso, nossa, foi ótimo, adorei. Beijo, gente. Até semana que vem, para quem estiver aqui de novo.